espera, além do horizonte colorido. A paz do Senhor, meus amados irmãos, povo de Deus, nossa saudação e abraço a todos os nossos irmãos e amigos telespectadores deste programa. Está começando, portanto, mais um programa Palavra Verdadeira, que é um programa da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Juazeiro do Norte. Nossa saudação para os irmãos do Juazeiro, Crato, Barbalha, Caririaçu, Missão Velha, dos distritos que também são campos pastorais aqui da nossa região do Cariri. E a nossa saudação a você, a todos que nos acompanham pela internet, pelo canal da Brisanet, da Sky. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Programa Palavra Verdadeira, a gente tem um momento do louvor, o momento das informações sobre o trabalho, a obra de Deus. Temos também o momento do nosso apoio cultural e ainda o momento da pregação, a palavra de Deus para o seu coração e a oração da fé. No programa de hoje eu vou começar uma série de reflexões, de mensagens sobre um dos pecados mais graves na Bíblia Sagrada, que é o pecado da idolatria. Mas quero fazer isso com bastante responsabilidade e com bastante consciência bíblica sobre esta temática. Eu queria que você que está me ouvindo agora não se antecipasse no seu juízo. Eu não tenho intenção nenhuma de magoar ninguém, de descaracterizar a esperança de ninguém, de ferir quem quer que seja. Eu vou utilizar a Bíblia Sagrada. E se você acompanhar-me pela Bíblia Sagrada, cada pessoa poderá fazer o juízo sobre o que eu vou ministrar de hoje em diante, por alguns domingos, aqui no programa Palavra Verdadeira. Ok? Agora nós vamos de louvor, vamos adorar aquele que é somente Ele digno de ser adorado, de ser louvado, o Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Quem souber, adore comigo. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta sobre a adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. E se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta
adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar, receber o nome de Deus, porém morto está. Mas o nosso Deus é diferente, está aqui neste lugar. Aleluia! O meu Deus se movimenta sob adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos só pra te escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. E se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Só quem crê, levanta a mão pra declarar comigo que não há Deus como nosso Deus. Vamos lá! E outro igual não há. Declare! E outro igual. Oh, aleluia! E outro igual não há. Nós declaramos que não há Deus como nosso Deus. Igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Muito bem, aí, esse é o nosso Deus, né? É o Deus verdadeiro, o Deus que a gente não precisa demonstrá-lo, ter dele uma expressão, uma figura, mas temos uma promessa de que nós o veremos face a face quando nós, então, finalmente chegarmos ao céu. Jesus prometeu de vir buscar uma igreja, um povo, né? E aí a promessa também nos garante que quando nós chegarmos lá, nós o veremos face a face, porque assim como ele é, nós o veremos, ok? Bem, esta semana, começando de hoje, daqui a pouquinho, às 18 horas, 32 cultos da nossa igreja aqui na cidade de Juazeiro do Norte. 32 cultos, a sede mais 31 congregações, ok? E aí nós estaremos na sede com o culto evangelístico, hoje dia 17, o culto evangelístico com o nosso irmão evangelista Victor Galvão, porque nos terceiros domingos do mês, que acontecem os nossos cultos, então nós é o momento que a gente vai também a uma congregação, e eu estarei na congregação Gileade, ali dirigida pelo nosso irmão presbítero Lucas Barbosa. Eu estarei participando desta Santa Ceia ali. Mas você é convidado para a Rua Dom Pedro II, 1569, um culto evangelístico, um culto maravilhoso, ou então em uma das nossas 31 congregações. A sede mais 31, serão 32 cultos agora neste domingo. E continua a campanha de oração de 21 dias. Depois do culto, nós temos essa campanha,
orando para Deus quebrar as cadeias que aprisionam as pessoas que têm dificuldade de vir à igreja, né? Na segunda-feira nós teremos culto de oração, na terça-feira o culto de campanha nos lares, na quarta-feira o nosso culto evangelístico e na sexta-feira teremos o culto de doutrina. Na quarta, pela manhã, às 9 da manhã, será a consagração e na quinta, às 3 da tarde, o ciclo de oração. E toda a semana, de segunda a sexta, ao meio-dia, um culto especial chamado Culto do Refrigério, ao meio-dia, de 12 horas às 13 horas, à 1 da tarde. Aquele período do intervalo da escola, do almoço, do trabalho, você pode vir estar orando aqui na nossa igreja, na Dom Pedro II, 1569, no bairro Franciscanos, ok? Muito bem, essas são as informações da nossa programação. No sábado, dia 23, acontecem, né, os cultos de mocidade e teremos também uma cruzada. A cruzada Jesus é a Solução, que será no Carité. Um dia todo de evangelismo e à noite a cruzada no Carité. E nós queremos estar também participando desta cruzada para a glória do nome santo de Jesus. Muito bem. Então nós vamos chamar o nosso apoio cultural, último bloco, a palavra de Deus para o seu coração. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Loteamento Jardim Buriti. Seu sonho bem próximo da realidade. Invista na melhor localização do Cariri. Lotes com 300 metros quadrados, estrutura elétrica e hidráulica, poço profundo, adutora e caixa d'água. Jardim Buriti possui avenida central de 5 quilômetros de extensão, com 22 metros de largura e canteiro central arborizado e localizado entre Juazeiro e Barbalha. Invista na sua felicidade. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Muito bem, meus irmãos, dando sequência, agora o momento da palavra. Eu vou começar hoje uma série de reflexões sobre a questão da idolatria, né? A partir de que momento na Bíblia Sagrada esta prática pecaminosa, desagradável a Deus, ela é, portanto, tratada, tá certo? Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, se você puder acompanhar, no livro do Êxodo. Êxodo, Velho Testamento, segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Nós vamos ler o que representa os 10 mandamentos. Então vamos lá. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu,
nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. E graças a Deus. Eu li até o 17, que está aqui os 10 mandamentos que o Senhor, entregou ao profeta Moisés, quando ele subiu ao monte para falar com Deus, quando ali o monte fumegava. O Senhor deu a lei a Moisés, deu este código de ética, de conduta moral e espiritual, para que o Moisés então passasse ao povo de Deus, a nação israelita. E Moisés então, descendo do monte, ele apregoa estas que são as palavras do Senhor, né? Deus falou para ele, Deus falou para ele no seu ouvido, no seu coração, e ele então transmitiu estas palavras ao povo israelita. Depois Moisés sobe de volta ao monte com os anciãos ali, né? E depois Moisés vê Deus escrevendo estas palavras com o seu dedo na pedra, tábuas de pedra. Com fogo Deus escreveu todas estas 10 leis para Moisés trazê-las ao povo, ficar como um registro, ficar como um documento, como um memorial de que estas ordenanças, esses mandamentos, ali representam a vontade de Deus para aqueles que o servem. Pois bem, meus irmãos, então, note que é importante considerar que foram 10 leis. Hoje, se nós formos pensar sobre leis, as constituições que existem no mundo, por exemplo, a brasileira, são centenas de leis. É porque à medida que as coisas vão se desenvolvendo, assim, os comportamentos vão sendo vividos e praticados, então novas regras vão sendo colocadas, né? A lei do trânsito, que não pode ninguém passar da velocidade estabelecida, a lei de como se utilizar do mundo virtual, a lei comercial, né? A lei, enfim, de todos os níveis da sociedade. Se bem que quando Deus deu a lei dos 10 mandamentos, Deus também deu outras regras, outras normas. Mas nós vamos nos ater ao comentário sobre a lei dos 10 mandamentos. Mas também é importante considerar que uma lei, ela só existe em face de um comportamento que precisa ser normatizado, que precisa ser regulamentado, corrigido, assim. Então, quando Deus deu as 10 leis, a lei dos 10 mandamentos, então Deus estava dando para o homem ali, né, já tratando dos comportamentos que o homem já vivenciava naqueles dias. E é interessante considerar que o Senhor, ao principiar falando sobre essas 10 leis, ele trata, em primeiro lugar, sobre a questão de quem se deve adorar, a quem se deve prestar culto, a quem se deve depositar confiança espiritual,
e o que se não deve fazer no que diz respeito à questão da adoração, do culto, né? Da devoção, tá certo? E aí a Bíblia diz assim, no capítulo 20, versículo 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele começa a dizer, o versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Primeira coisa que os israelitas e todos os crentes precisam saber, e todas as pessoas que acreditam no Deus da Bíblia, no Deus Criador dos céus e da terra, no Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós não podemos, não devemos estabelecer para nós outros deuses, outro Deus ou outros deuses, porque o Senhor é o único Deus. Ele tirou a nação israelita do Egito, da casa da servidão. E é Ele que tira a nós, no tempo presente, da casa da servidão, do pecado, da escravidão espiritual, da escravidão moral, da escravidão social. Ele tira a nossa vida do pecado, Ele nos arranca ali a nossa vida do domínio anterior que pertencia ao diabo, Satanás. O Senhor nos livra, arrancando-nos do vício, arrancando-nos do medo, arrancando-nos das prisões espirituais, arrancando-nos do adultério, arrancando-nos da fornicação, da promiscuidade, do lesbianismo, do homossexualismo, das drogas, da idolatria. Assim, Deus nos arranca desse submundo pecaminoso que aprisiona, que mata, que destrói a alma do homem, a vida do homem e da mulher. É o Senhor Deus que faz isso. Então, nós não podemos, nós não devemos ter outros deuses diante do Senhor, porque só o Senhor é Deus. Aí ele diz, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Glórias ao Senhor. Então Deus diz, dentro do mesmo princípio, do mesmo fundamento do culto, da adoração, sabendo Deus que o ser humano tem uma tendência de prostrar-se, de inclinar-se diante de algo, diante de algo que represente força, represente poder. Deus, sabendo que o ser humano é capaz de se inclinar diante de qualquer escultura feita por suas próprias mãos ou de outro, o Senhor diz, como mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Você não faça imagem de escultura, nem a semelhança do que há em cima nos céus. Então não pode fazer imagem de escultura, por exemplo, que identifique ou que represente os astros, porque no processo da idolatria, do paganismo passado, onde Israel esteve no centro mais paganizado da sua época, o Egito, que havia deuses para cada uma causa humana. O Senhor sabia que ali no Egito as pessoas faziam imagem de escultura do sol, da lua, que eles prostravam-se a estas divindades, porque viu o ciclo. A lua, a noite, era uma divindade da morte, o sol era uma divindade do ressurgimento da vida, e eles tinham esses cultos, além de outros seres terrenos. Mas Deus diz, não farás para ti imagem
de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, fosse os astros, né? Ou mesmo seres espirituais, angelicais. Nem mesmo Deus permitia que alguém ousasse estabelecer e criar uma imagem, uma figura que o representasse. Deus nunca permitiu que ele fosse representado por uma figura, por uma imagem. Não, Deus nunca permitiu. O máximo que Deus fez em relação a ser conhecido como ele é, foi ao encarnar-se, ao vir ao mundo através do seu filho, que nasceu de uma virgem, da Virgem Maria, né? Aquele que nasceu lá em Belém, que nasceu na manjedoura, Jesus, que Jesus era o Deus conosco, o Emanuel. E ele que dizia, se alguém quiser conhecer a Deus, olhe para mim, porque eu e o Pai somos um. Então, Deus estava sendo ali revelado, mas Deus nunca permitiu ser demonstrado, conhecido por uma imagem de escultura. Aí Deus diz, não faça nenhuma imagem, nenhuma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo da terra, não faça nenhuma figura do que é embaixo da terra. As figuras do homem, para serem cultuadas, carregadas em andor, veneradas, elas se contrapõem, contrariam, vão frontalmente contra aquilo que Deus disse que os filhos de Deus, os que servem a Deus, não deveriam fazer. Não façam para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem figuras aquáticas, ou seja, o homem estava vedado, né? Ele não podia fazer nenhuma figura de animais que voam, nem de astros, nem de seres celestiais, nem do próprio Deus, nem de seres terrenos, sejam homens ou animais. Quantas vezes, por exemplo, na cultura israelita, melhor dizendo, onde eles estavam, o boi era adorado, o boi ápis, né? Em algumas culturas o rato é adorado, né? A vaca é adorada, ok? O macaco é também alvo de culto, de prostração do ser humano para adorá-lo como sendo uma divindade, o cavalo, enfim. Então Deus proibiu que em todos os níveis, no céu, na terra e nas águas debaixo e as águas, né? Os animais que estão nas águas da terra, não se poderia fazer qualquer imagem deles, não se prostrasse, porque Deus disse assim, eu sou um Deus zeloso, e eu visito a maldade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração. Para Deus, a maldade era o culto ao ser humano, ao ser animal, ao ser astro, a qualquer criatura ou qualquer ser criado por Deus, o homem prostrasse diante daquela imagem de escultura, era uma maldade sem precedentes. Era algo, era e é algo detestável, reprovável, algo que Deus não aceita. E Deus diz assim, aqueles que fazem isso, eu visito esta maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A idolatria, o prostrar-se diante de uma escultura, diante de uma imagem, diante de um valor, de um bem, de uma riqueza, diante de alguma coisa que represente divindade, segurança para alguém, isso é algo que Deus, enfim, aborrece. Aborrece. Então Deus diz assim, eu visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ao passo que, quando nós não assim fazemos, quando nós nos prostramos somente diante do Deus invisível
E nós servimos ao Deus invisível porque nós o amamos e cremos. E nós não nos apegamos em qualquer coisa criada por Deus ou pelos homens. Aí a Bíblia diz que Deus faz misericórdia em milhares aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então o Senhor não vai só até a terceira e quarta geração. Ele faz isso aos milhares para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Olha, meus amados, estou falando de uma época em que Israel estava saindo, eles tinham escapado do Egito, toda a vida religiosa do Egito era de idolatria, era de divindades, havia divindades para tudo quanto fosse algo pertinente à vida do ser humano, a questão do casamento, a questão da saúde, a questão das plantações, do alimento, da segurança. Para cada uma dessas coisas pertinentes à humanidade, lá no Egito tinha uma divindade, um Deus personificado numa imagem de escultura, desenhado, criado pela imaginação do ser humano, que criava aquelas imagens, que criava aqueles ídolos e se prostravam diante da sua própria criação. E aí Deus disse para vocês, israelitas, e diz para vocês, crentes, na palavra de Deus que me amam, vocês não podem ter outros deuses e nem fazer imagens de escultura. Pois bem, mas nós estamos vivendo agora uma outra época. Isso passou, o tempo da vida dos israelitas, embora eles continuem no seu cenário de vida, a nação judaica, mas nasceu Jesus há mais de 2000 anos atrás, e Jesus veio, e quando Jesus foi provocado nesta área da idolatria, foi o diabo que o provocou. E disse para Jesus na tentação, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar todas as riquezas desse mundo, todos os poderes desse mundo, porque o Senhor Jesus tinha visualizado todos os reinos, riquezas e poder desse mundo, e Satanás lhe diz assim, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te dou todos estes valores, riquezas e poderes e glória. Ao que Jesus disse, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, servirás, ou seja, somente a Ele darás louvor, somente a Ele te inclinarás, porque não se pode, Jesus estava dizendo, não se pode ter outros deuses, não se pode fazer imagem de escultura, não se pode prestar adoração e culto a nenhum ser, seja do céu, da terra ou das águas que estão sobre a terra. Mas o que nós vemos hoje é a idolatria proclamada, vivenciada, como se fosse algo participante, algo, do culto cristão. Aí tem a veneração às personagens bíblicas do Novo Testamento. Notem bem, olhem para cá, escutem-me, tem a veneração, o culto, a escultura de personagens bíblicas do Novo Testamento relacionadas com o cristianismo. Está lá a imagem do Senhor Jesus, está lá a imagem da mãe de Jesus, a imagem do pai adotivo de Jesus, São José, está a imagem do São Paulo, a imagem do São Pedro, a imagem, dessas personalidades que são do Novo Testamento e Bíblica, e depois as imagens das outras personalidades que viveram ao longo da história, a imagem do Padre Cícero, a imagem do Frei Damião, a imagem enfim. E se justifica que isso não é idolatria, que é apenas uma lembrança, que é apenas uma
é apenas uma representatividade daquela pessoa que serviu a Deus. Mas se prostra-se diante dela, as conduz pelas ruas da cidade, as louvam, tem louvores específicos destinados a ela, e isso tudo se contrapõe, contrariam o mandamento de Deus, e por isso Deus está visitando a maldade dos pais nos filhos que fazem isso até a 3ª e 4ª geração. Mas ouçam aqui antes que eu conclua. Toda a nossa herança religiosa, ela é judaica. Ela é judaica. O próprio Jesus é judeu. A salvação, disse Jesus, venha dos judeus. Deus tem negócio com os judeus. E a nossa herança é dos judeus, é judaica, é hebraica. E se você procurar ainda hoje, os judeus ortodoxos ou os judeus protestantes, e olhe lá se também não os judeus católicos. Os judeus, os descendentes de Abraão, eles não têm e não estabelecem para si imagem, porque eles tiveram graves problemas quando no passado os seus cativeiros na Babilônia, os seus cativeiros na Pérsia, os seus cativeiros foram motivados por culto idolátrico a Baal, que era uma imagem de escultura de um touro homem. Eles prostravam-se diante dele e Deus os puniu grandemente. As suas gerações foram punidas. E agora os judeus libertos desses cativeiros, eles não mais fazem nenhuma adoração a quem quer que seja. Tiveram dificuldade de aceitar Jesus como Filho de Deus, que pudesse ser adorado, e mataram Jesus, porque tinham medo de cometer o pecado da idolatria. E aí eu digo, nunca se ouviu falar de uma imagem do pai Abraão. Você já viu a imagem de escultura de Abraão? São Abraão, São Isaque, São Jacó, São Davi, São Jeremias, São Isaías. Nunca houve na cultura judaica o culto a essas personalidades que foram homens e mulheres de Deus, cheio de Deus, e que fizeram uma obra grandiosa para a revelação do projeto de salvação de Deus para a humanidade. Jesus nunca fez qualquer citação a uma imagem de escultura, lhe prestando louvor, lhe prestando culto. Muito pelo contrário, isso nunca aconteceu na cultura judaica. Isso é idolatria mesmo. Isso é pecado mesmo. Isso é algo que Deus aborrece mesmo. Todas as imagens de escultura que são estabelecidas para o homem como segurança para a sua casa, proteção para a sua casa, em que as pessoas se benzem e se prostram diante dela, é idolatria mesmo. É algo que Deus reprova mesmo. Está lá no 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Não se prostrarás diante dela, porque eu sou um Deus zeloso. Eu visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. A Bíblia diz que os idólatras, eles serão lançados no lago de fogo, o inferno. Mas nós temos que ser libertos da idolatria. Temos que nos curar da idolatria. E cremos que Deus é um Deus criador, invisível, mas que não deixou assim sem testemunho. Ele enviou seu Filho Jesus há mais de 2000 anos atrás, e ele se encarnou, sendo ele Deus. Ele se fez homem e habitou entre nós. E nós o pegamos e nós o vimos. Nós, quando eu digo nós, refiro-me aos apóstolos, porque a nós é dito assim: aos que não viram e creram. Mas bem-aventurados são, porque nem viram e creram. E nós nem vimos Jesus e nós cremos. E não precisamos de uma imagem, de uma figura, de uma escultura, não. Não precisamos.
para eu finalizar, escute-me aqui. Você está ouvindo esta pregação. Eu não duvido que algumas das pessoas que estão me assistindo pela TV, em sua casa, pela internet, tenham em suas casas, nos seus negócios, comércios, imagens de escultura. Você fez isso porque você acreditou que ali seria uma proteção para você. Fosse ali uma personificação, né, de alguém que tem crédito com Deus no céu. Mas eu lhe afirmo que é uma transgressão aborrecedora que Deus detesta. Porque você tira a confiança no Deus que criou para estabelecer a confiança na criatura que é tal igual a você, com as diferenças espirituais que houverem na existência de cada um. Mas você está ouvindo essa pregação. Você está acompanhando que eu estou fazendo referências bíblicas para embasar o que estou falando. Mas eu finalizo dizendo que Moisés desceu do monte depois de falar com Deus e trouxe essa lei aos homens. E Moisés precisou voltar para o monte, passou 40 dias no monte. E ficou embaixo Arão cuidando do povo com Miriam, sua irmã. E aí diz a Bíblia no capítulo 32 de Êxodo: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bem, não vou continuar lendo, mas escute. Para o Arão, ele não queria deixar de adorar o Senhor. Mas ele, pressionado pelo povo, ele cedeu e, tirando os pendentes, os braceletes, ouro, fundiu e fez um bezerro de ouro. Ao lado do bezerro, Arão fez um altar. Para Arão, o altar era para o Senhor Deus. Mas para o povo, a imagem era a representatividade deste Deus que os havia tirado do Egito. Deus mandou Moisés descer. E Deus disse: eu aborreço o que eles fizeram. Matem todos os idólatras. Morreu muita gente quando Moisés desceu do monte. Eles beberam o ouro fundido do bezerro de ouro. Beberam aquele ouro quente, ouro fundido. Morreram muita gente, porque Deus aborrece a idolatria. Você está ouvindo o que eu estou pregando. Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que com a idolatria lhe aborrecem. Então, depois de ouvir essa palavra, não faça como aqueles primeiros israelitas no deserto, que fizeram uma imagem de escultura de um bezerro. Arranque as imagens da sua vida e acredite no Deus vivo e verdadeiro, invisível, mas que se tornou conhecido para a humanidade através do seu Filho Jesus. Converta-se dos ídolos ao Senhor e Deus perdoará o seu pecado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estamos chegando ao final do nosso programa. Resta-nos clamar, orar a Deus, e quero orar por você também em nome do Senhor. Ore comigo neste momento. Querido e eterno Deus, verdadeiro, único, invisível, que não se permite e não há necessidade de ser personificado numa imagem, encontrarmos uma forma para ti. O Senhor já se fez homem, veio e habitou entre a humanidade e deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Pelo que agora podemos te adorar, Senhor, ó Deus, crendo, Pai querido, que tu habitas nos corações daqueles que te amam. Deus, perdoa os idólatras, liberta os idólatras,
Que esta mensagem, Senhor, produza frutos e muitas pessoas, muitos homens e mulheres, jovens, arranquem da sua vida, do coração, ó Deus, as imagens de escultura, os cultos religiosos que são tidos como cristãos. Ó Deus, o culto ao Padre Cícero, o culto, Senhor, a São José, o culto a Santa Maria. Deus, que os homens cultuem somente a Ti, porque Tu és o único Deus verdadeiro. É o que eu te peço, por misericórdia e oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, amado, adorando somente o Senhor, venha hoje à noite ao nosso culto, Rua Dom Pedro II, 1569, no bairro Franciscanos, tá bom? Venha adorar a Deus. 18 horas é o nosso culto ou em uma das nossas congregações espalhada aqui pela cidade, nos bairros da cidade de Juazeiro. Final do programa, eu termino dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém e graças a Deus. Por isso espera, em Deus espera. Aleluia.